de estudante há que se cuidar da vida, há que se cuidar do mundo, tomar conta da amizade, alegria e muitos sonhos, espalhados no caminho, verdes plantas e sentimento, olhar, juventude e fé. Oi, pessoal. O tema da nossa aula hoje é a Sociologia da Educação no Brasil. O que nós vamos ver, então? Vamos ver como se deu a institucionalização dessa disciplina, como ela passou a fazer parte do currículo e, sobretudo, por que ela passa a fazer parte do currículo, tanto de escolas de ensino médio, quanto de algumas faculdades. O que a gente vai ver é que, em primeiro lugar, começam a aparecer o que a gente viria a chamar depois dos problemas educacionais. Quer dizer, algumas questões que vinham se arrastando e que chegou num determinado momento não puderam mais ser ignoradas. O que se faz, então? Se procura soluções para esses problemas. Dentro do que a gente já viu, nós sabemos que a sociologia ela nos fornecia, então, alguns subsídios, algum instrumental teórico, metodológico, para a gente poder tratar desses problemas educacionais. Assim, então, nós vamos ter, no começo do século XX, o início da caminhada da nossa disciplina dentro das instituições educacionais. Em primeiro lugar, a gente tem que ter em mente que alguns problemas que vão ser tratados ao longo de todo o século XX, nós vamos perceber que eles permanecem até hoje. Mas isso não quer dizer que eles não tenham sido tratados desde o seu início. O que a gente tem que ter em mente, nesse primeiro momento, é que esses problemas eles vão sendo vistos, analisados e tratados de diferentes maneiras conforme o contexto histórico que a gente se encontra. Mas o fundamental é a gente não perder de vista o mais importante, é que uma coisa é analisar, por exemplo, a reprovação sob o ponto de vista simplesmente educacional. Outra coisa é a gente tratar o tema reprovação a partir do enfoque sociológico. Aí nós vamos estar falando de uma outra questão. Isso dentro de um contexto filosófico que a gente já viu, que é do positivismo. O positivismo que, só para lembrar um pouquinho, encara todos os fatos, inclusive os fatos sociais, como coisas, como passíveis de serem analisados. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, a partir daquele momento, se pensava que qualquer problema poderia ser solucionado desde que a gente recorresse a um determinado grupo de soluções. Soluções essas que poderiam estar baseadas em leis, em determinadas regras. Com a educação não foi diferente. Então, esse processo de institucionalização da sociologia, ele se dá dentro do contexto do positivismo. Ela vai aparecer primeiro nas escolas de ensino médio e depois a fazer parte do currículo de algumas faculdades. Só mais tarde viria a fazer parte também dos cursos de formação de professores. É interessante observar isso, né? Como o docente é o último que vai ter contato com a sociologia. Apesar de no magistério, lá no ensino médio, ela já passar a fazer parte do currículo, ainda não é visto como uma ciência extremamente importante para se tratar a educação. E a gente vai ver, o nosso objetivo é esse exatamente, é mostrar que ela é fundamental para a gente analisar essas questões educacionais. Então, a possibilidade da sociologia investigar os fatos sociais é que vai ser determinante e vai significar, então, essa ruptura
teórica. A partir daí, todos os problemas educacionais passarão a ser vistos de outra forma. O positivismo, nesse sentido, foi extremamente favorável para a nossa ciência. Não que a gente possa aceitá-lo hoje, depois de tantas teorias críticas, como a gente já viu que existe, mas naquele momento foi bastante interessante para a ciência enquanto ciência nova, a ser ainda implantada dentro do sistema educacional brasileiro. Então, a sociedade ela estaria organizada, segundo as leis do positivismo, de acordo com algumas leis, segundo leis positivas, por isso se chama positivismo, leis que seria então analisada a partir do quê? De métodos, técnicas que seriam empregados nessas ciências chamadas objetivas. As ciências como as ciências físicas, as ciências naturais, a sociologia e a sociedade seriam da mesma maneira, a ciência em um objeto que poderia ser estudado da mesma maneira. Então, nós vamos ver que na formação da sociedade brasileira, a gente tem que considerar outros fatores e não só esses teóricos e metodológicos. Alguns desses fatores dizem respeito à particularidade da disciplina propriamente dita. A sociologia, então, enquanto disciplina introduzida nos cursos de formação de professores, ela vai aparecer dentro de um contexto de bastante inquietação social. Isso é muito importante, a gente não pode esquecer, não podemos perder de vista que o início do século XX é um período de muitas transformações, que nós já vimos, e aqui e lá fora. Internamente o Brasil mudava muito, nós tínhamos uma crise do que a gente chama de modelo agroexportador. Aquela organização social que vinha desde a colônia, atravessa o império, começa no início da república, se mantém, ela é colocada em xeque por novos agentes, por novos acontecimentos, que de alguma maneira desestabilizam a suposta ordem daquele momento. Isso é muito importante para a gente entender que qualquer ciência, principalmente uma ciência social, ela tem uma conotação de alguma coisa muito próxima à sua época. Ela é, ao mesmo tempo, o reflexo e o resultado da sua época. Com a sociologia, foi a mesma coisa. Então, dentro todas essas transformações pelas quais a sociedade brasileira passa, a gente pode destacar aí a Revolução de 30, o tenentismo e vários outros momentos, o início da nossa industrialização, o populismo com Getúlio Vargas. Então, são momentos que vão gerar mudanças sociais, sobretudo mudanças em razão das alterações que o mundo do trabalho vai sofrer. Então, sindicatos, movimentos de operários que nunca haviam acontecido aqui, de repente desestabilizam. Mas o que a gente vai observar? A gente vai observar que nesse primeiro momento há uma distância, em se falando de sociologia da educação, muito grande entre sociólogos e educadores. Eles vão estar quase que em campos opostos. Por quê? Porque nesse primeiro momento não é objeto dos sociólogos a educação. Em nenhum momento eles buscam esse tema claramente como seu objeto de estudo. Isso a gente vai ver em Gilberto Freire, por exemplo, que analisa a sociedade brasileira, mas a partir da ótica da família, da organização interna, do modo de produção do engenho. Em nenhum momento ele vai contemplar questões relacionadas à educação. E isso vai ser uma tendência nesse primeiro momento. Essa retomada do tema educação, ela vai se dar só mais à frente, lá na década de 50, 60 sobretudo. Nos anos 50 e 60, a gente vai ter então um período de bastante importância, porque é o momento da industrialização. Momento em que o Brasil começa a fazer parte dos países chamados países industrializados, ainda que de uma forma muito incipiente, sobretudo com a indústria automobilística e JK. Então, a partir daí, as grandes cidades, sobretudo, vão sofrer muitas transformações. Isso é importante para nós. Por que é importante? Porque, primeiro, é nas grandes cidades que nós vamos encontrar
as principais faculdades, os principais colégios, mas, sobretudo, é onde os problemas ligados à educação, eles vão ganhar um corpo, eles vão gerar inquietação maior. Alguns problemas que nos acompanhavam já há algum tempo e que permanecem sem solução. Assim, a gente tem que, então, recuperar um pouquinho a trajetória da nossa disciplina, lembrando que, na década de 20, 30, são dois momentos em que várias reformas educacionais vão acontecer, mas nada que signifique realmente um avanço no sentido da formação de cidadão. Até aqui, a preocupação era fornecer, dar conhecimento e não desenvolver um espírito crítico. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Até aqui, vamos lembrar o seguinte: é somente a partir de 30, 32 é que a sociologia realmente passa a fazer parte do currículo dos cursos de formação de professores. Por que eu estou destacando tanto isso? Primeiro, quem melhor para tratar de problemas educacionais do que o professor? Isso a gente entende hoje. Naquele contexto, isso era uma novidade, era um avanço e foi plenamente comemorado naquele contexto. Então, quando a gente chega na década de 50 e 60, nós já estamos com uma certa bagagem, já temos alguns trabalhos nessa área, mas nada voltado exatamente para os problemas da educação. É tudo ainda muito dentro da ideia do nacionalismo. O que é isso? Dentro de um contexto de desenvolvimentista, quer dizer, que o Brasil precisava evoluir, precisava avançar, precisava se modernizar a qualquer preço. A ideia do desenvolvimento o mais rápido possível é o que vai garantir o avanço da economia. Isso não quer dizer que a sociedade avance junto. O que a gente vai perceber é exatamente o contrário. Enquanto a economia caminha, por um lado, problemas sociais, entre eles problemas educacionais, continuam sendo tratados de qualquer maneira, vamos dizer assim, ou até mesmo ignorados completamente. Muitas vezes não eram exatamente ignorados, mas eram vistos sob um enfoque pouco sociológico. E a gente, de vez em quando, tem que recuperar essa ideia de que a sociologia ela tem a sua carreira cheia de altos e baixos, vamos dizer assim. Ela não é uma ciência que se mantém facilmente dentro do contexto histórico de cada momento. A formação dos primeiros sociólogos no Brasil, nos anos 50 e 60, vai ser bastante importante, porque vai mudar um pouco os temas que vão começar a aparecer dentro da discussão. Mas ainda, não vamos esquecer, não exatamente sendo a educação o objeto de estudo. Vai se discutir muita coisa, vai se discutir administração escolar, vai se discutir currículo, teorias da aprendizagem, mas muito pouco de problemas como evasão, como repetência, como analfabetismo. Aliás, o analfabetismo é um tema interessante porque ele é o único que permanece durante todo esse tempo. É aquele problema que incomoda o tempo todo, então ele se mantém. Não quer dizer que seja resolvido, é outra história. Nesse período ainda dos anos 50, 60, sobretudo o início dos anos 50, é que a gente vai começar também a ter uma discussão nova em nível governamental, que é a discussão das diferenças regionais. Em algum momento, alguém parece que percebe que o Brasil não era homogêneo como se pensava. Ele era extremamente diferente, tinha muitas particularidades conforme a região que a gente estivesse analisando. E dentro da ideia do desenvolvimentismo, era fundamental tentar diminuir as diferenças entre essas regiões. Então, a pergunta que se fazia: por que o Nordeste tão atrasado, o Sudeste tão desenvolvido? Isso é preciso resolver. Como vai se resolver? Entre outras soluções, uma das mais, vamos dizer assim, de sucesso, até pouco tempo atrás, foi a criação das chamadas superintendências regionais. Superintendências regionais que tinham no seu corpo conceitual a ideia do planejamento. Então, a ideia era, para planejar, para atuar, primeiro precisamos conhecer. Para conhecer, vamos investigar cada região de acordo com as suas particularidades.
Nesse contexto, então, que vão surgir a Sudam, Sudene, Sudesul, Sudeco, as chamadas superintendências regionais, que a gente vai ver um pouquinho mais sobre elas no texto que vem agora. Prestem bem atenção qual era o objetivo desses órgãos novos que vão ser criados. E logo depois a gente vai para o intervalo. No final dos anos 50, debate-se a questão das diferenças regionais no Brasil. Por que uma região era tão mais desenvolvida que outra? Isso gerou ações de planejamento para tentar resolver o problema com a criação das superintendências regionais, como a Sudene, Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste, em 1959. A partir de 1960, difunde-se o planejamento regional com a criação da Sudam, Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia, e outras como a Sudeco, região Centro-Oeste, e Sudesul, região Sul. Educação e desenvolvimento, então, são dois temas que caminham muito juntos, especialmente a partir da década de 60, que nós vamos ter, então, uma pequena mudança de rumo da sociologia a partir de um núcleo central de novos pesquisadores, fundado na USP, Universidade de São Paulo. Ali vai ser o berço de novas formas de se pensar a educação, teorias um pouco mais críticas, que tem uma proposta um pouco diferenciada do que a gente vinha visto até aqui. Qual é a diferença fundamental? A diferença fundamental é que a educação é vista agora como um tema, não mais uma coisa paralela, mas um objeto propriamente dito. Isso não quer dizer que, de uma hora para outra, temas relevantes, importantes, façam parte já desse primeiro momento, mas já se sente uma diferença em termos de objetivos. O que se quer com esses estudos já é um pouquinho diferente do que o que se fazia até aqui. O que principalmente? É uma busca, sobretudo, da valorização da escola pública. Isso passa a ser fundamental para esses nossos primeiros sociólogos da educação. Eles vão pensar educação como algo que deva ser de acesso de toda a população, independente de renda, de condições econômicas, de qualquer coisa parecida. O que interessa aqui, o que se pesquisa aqui, são formas, maneiras como facilitar o acesso das pessoas à educação. Então, é uma proposta bastante nova, bastante diferente. Já dos anos 70 até os dias atuais, não mudou muito. A gente pode perceber que no início dos anos 70 predominava estudos ainda muito quantitativos, muita preocupação com estatística e uma grande dispersão de temas. Isso que é o mais importante. Então, se falava sobre muita coisa, mas não se pegava o foco principal, que era o quê? Evasão, reprovação, o acesso à educação. Dentro do ideal do modelo desenvolvimentista, isso era facilmente explicado, né? Então, dentro daquilo que a gente já comentou um pouco antes, a preocupação com a formação da mão de obra e não com a cidadania. Cidadania não fazia parte das preocupações dos educadores naquele momento, mas, sobretudo, dentro do ideal de educação, do contexto, especialmente após 1964, com o golpe militar. A partir daí, a preocupação dos militares, que se reflete nas suas políticas educacionais, é a capacitação da pessoa para o trabalho, para dar a sua contribuição para o desenvolvimento do país. Nada que se pensasse sobre o país. E é nesse momento que a gente vai verificar um retrocesso bastante importante
e significativo para o rumo da sociologia até os dias de hoje, que é a forte repressão que a ciência vai sofrer dentro do Brasil. Então, a sociologia vai ser retirada do currículo das escolas de ensino médio, das faculdades, cursos vão ser fechados, professores vão ser caçados, todo o contexto que favorecesse pensar, quer dizer, a formação de cidadão crítico, de alguma maneira era visto como algo inadequado, indesejado dentro do regime militar. Então, vários professores, vários sociólogos, vários pensadores, depois, mais à frente, não só a sociologia, como outros cursos, vão passar pelo mesmo processo de limpeza. Esse era o termo que a gente vai encontrar, inclusive, nos arquivos. Se a gente for pesquisar em arquivos da época, nós vamos encontrar termos como esse. Então, muitas pessoas, por exemplo, deixaram o país, porque não puderam mais permanecer aqui, se quisessem continuar livres. Então, foi uma forte repressão que vai se refletir na teoria sociológica, dentro da sociologia da educação, na forma de escolha de temas, vamos dizer assim, mais ou menos. Então, vamos tratar de administração escolar, vamos tratar de algumas questões mais fáceis, mais tranquilas, e vamos deixar aquelas outras para depois. Um para depois que não viria, tão cedo, pelo menos. Por quê? Porque evasão é sempre um tema bastante incômodo. Por que as pessoas deixam a escola? Mas um tema nunca fugiu, nunca saiu da pauta de preocupações com a educação, o analfabetismo. Então, mais uma vez, volta esse tema, por quê? Porque o que os militares confirmam naquele momento, o que era inegável, que todo mundo via, praticamente metade da população brasileira era analfabeta. E isso era uma questão de Estado. Por quê? Não se pode pensar um país desenvolvido com um número muito grande de analfabetos, inaceitável. Mas a preocupação principal ainda está muito pautada nas questões econômicas. Então, questões sociais como essa não eram privilegiadas. Mas o analfabetismo ele tem esse caráter de inquietar, seja quem for que esteja ocupando o poder naquele momento. Dentro dessa ideia surge o Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização, que surge por decreto num momento em que os militares tentam, como objetivo, resolver esse problema. Esse e mais nenhum naquele momento. Vamos ver um pouquinho mais o que foi o Mobral. Só um instantinho vocês vão ver como ele surge e qual o seu objetivo. O Movimento Brasileiro de Alfabetização, o Mobral, surgiu com o prosseguimento das campanhas de alfabetização de adultos, com o objetivo não declarado de apenas ensinar a ler e escrever sem nenhuma preocupação com a formação do cidadão. A ideia era tentar convencer que a alfabetização era garantia para uma vida melhor. Foi criado em 1967 por decreto. Havia uma preocupação também com a qualificação da mão de obra trabalhadora para atender aos interesses do modelo econômico desenvolvimentista da época. Então vocês viram que o Movimento Brasileiro de Alfabetização, o Mobral, ele não tinha, claramente não tinha a intenção de preparar o cidadão brasileiro, simplesmente instrumentalizar a pessoa para capacitá-la para o trabalho. Só, simplesmente isso. Alcançou sucesso? Não. Continuamos com altíssimos índices de analfabetismo. E esse problema se mantém, é o único, como eu falei para vocês já, que vem rolando, vem acompanhando todo o desenvolvimento da sociologia da educação. Sociologia da educação que nesse momento não vai encampar esse e outros temas de uma forma ainda muito enfática. Que os problemas da educação eles vão continuar sendo tratados, sobretudo pela teoria da aprendizagem. Dentro dessa área que se vai discutir alguma coisa próxima à resolução desse tipo de problemas, mas nada muito objetivo. Uma nova percepção do processo educativo, ela só vai acontecer ao longo da década de 70, 80, quando novos temas e, sobretudo, novas variáveis vão aparecer. Isso vai dar uma nova ótica para a sociologia da educação. Por quê?
Porque vai se começar a fazer determinadas relações entre, por exemplo, nível de renda e evasão escolar, nível de renda e reprovação. Então, acaba-se com a ideia de que o aluno reprova porque ele é pouco inteligente. Não, ele reprova muitas vezes por quê? Porque ele trabalha, porque ele tem outras atividades, porque a renda familiar é muito baixa, não lhe dá condições de estudar direito, ou que as condições na sua escola são muito ruins, essa escola espanta esse aluno ao invés de mantê-lo nela. Quer dizer, alguma coisa está errada e não é o aluno exatamente. Isso é revolucionário dentro da sociologia da educação. Por quê? Muda a ótica, muda a forma de abordar o problema. Então, aí sim, problemas como evasão, repetência e acesso à educação vão passar a ser temas efetivos da ciência chamada sociologia da educação, que vai, dentro dessa nova perspectiva de relacionar educação com poder. Então, analisar as relações de poder que estão implícitas dentro da sociedade, que afetam a educação, é que se vai, então, dar um novo tratamento para esse tipo de questionamento. Isso vai ser muito importante porque alguns dos nossos pesquisadores, até hoje, vão dar continuidade ao que esses precursores fizeram no final da década de 70, sobretudo sociólogos franceses, que vão dar uma grande contribuição no sentido de chamar a atenção para uma nova maneira de se analisar problemas como, por exemplo, a reprovação. Então, os sociólogos que vão ter uma preocupação com a democratização do ensino. Quer dizer, o ensino deve estar acessível a todos. Isso vai ser uma mudança bastante importante, primeiro, que vai mudar também o paradigma de análise. O que quer dizer isso? A teoria que vai embasar esses estudos, que ainda vão ser bastante estatísticos, ainda vão ter problemas de método, mas vão ter a grande vantagem de realmente apontar para novas discussões. Discussões que até ali tinham sido adiadas e com problemas que a gente, naquele momento, ainda se enfrentava como há 50 anos atrás. Então, são as chamadas teorias do conflito. Encabeçada nesse momento por duas figuras que a gente já comentou aqui, já falamos sobre eles, Althusser e Bourdieu. Então, dois franceses que vão recuperar a ideia de que a educação não está descolada da sociedade, pelo contrário, ela é um espelho dessa sociedade. Se a sociedade é uma sociedade de exclusão, a educação também vai gerar seus mecanismos de exclusão. Então, a evasão é uma forma de exclusão. Você exclui determinado indivíduo de toda a organização social, começando pela impossibilidade dele ter acesso à educação. Isso hoje parece, assim, dentro da realidade com a qual a gente trabalha, parece bastante óbvio. A gente sabe das dificuldades enfrentadas por alunos em vários contextos no país, pelas dificuldades das nossas escolas, mas naquele momento era instigante, era inquietante pensar a educação dessa maneira. Por quê? Porque não se podia mais fazer de conta que isso estava acontecendo. Não dava mais para voltar atrás e não, deixe quieto, não vamos mais tratar desse assunto. Não, o assunto tomou corpo. Isso já vinha acontecendo desde as teorias críticas, mas com Bourdieu, Althusser e outros que vieram depois, realmente esses temas passaram a fazer parte de todos os estudos da sociologia. Sociologia da educação que ainda se debate um pouquinho com a continuidade dos seus estudos. É tudo muito pontual ainda. Faz-se um trabalho aqui, outro ali, é uma escola aqui, mas não se produz uma teoria para dar uma abrasileirada a essa sociologia. Mas, enfim, nós vamos perceber que é um contexto que vai se transformando muito devagar até nós chegarmos a 1985.
momento extremamente importante da história do país e também da sociologia da educação. Por quê? É o período que a gente se convencionou chamar de abertura política. Então, o processo de redemocratização do país, o fim da ditadura militar e o período chamado um período de transição rumo à democratização política e, consequentemente, o que se esperava, também rumo à democratização no que diz respeito à educação. Se isso foi alcançado, é outra história. O que se observa é um grande número de trabalhos marcados pelos levantamentos estatísticos. O que isso quer dizer? Uma grande preocupação com números. O que interessava? Para aqueles analistas ainda ligados aos governos militares, interessava mostrar que a herança deixada não era tão ruim assim. Os números não eram tão ruins assim. Melhorou nossa taxa de alfabetização, melhorou o número de pessoas que tiveram acesso à educação. Da parte de quem estava chegando, o interesse era mostrar que não, que isso não era verdade, estão aqui os números para mostrar, mas por outro lado, ao invés de tratar de forma consistente o problema, também se continuou a se preocupar muito com as estatísticas, muito com os números, com dados que pudessem ser mostrados para a população. Isso é muito interessante observar. Por quê? Porque está dentro de um contexto de que o cidadão está alheio a essas discussões todas, e não é verdade. Então, o que a gente vai observar é que a sociologia ela adquire corpo à medida que resgata para si o que originalmente era o seu papel, que era perceber a educação como um agente de transformação. Então, nesse sentido, não aceitar mais que evasão, reprovação, a democratização do acesso à educação não fossem temas que deveriam ser tratados a partir dali por governantes, por sociedade e por pesquisadores nas mais variadas áreas. Então, o que a gente vai perceber é que esse foi o processo de institucionalização da sociologia enquanto ciência no Brasil. Então, ela acompanhou as principais transformações sociais e hoje está consolidada nas instituições, na sociedade, com pesquisadores renomados, produzindo trabalhos bastante interessantes, como sendo uma das ciências que melhor pode explicar o Brasil para os brasileiros. Agora vamos ver as dicas de estudo da aula de hoje. A dica de hoje, então, é para vocês assistirem o filme Central do Brasil. Um ótimo filme observando o peso do analfabetismo e das condições sociais do Brasil até os dias de hoje. Mas o mais importante para vocês pensarem, você acha que a sociologia, em especial a sociologia da educação, ajudaram a pensar o país e os grandes problemas sociais da época? Tentem responder e discutir isso em grupo. Até a próxima aula, pessoal. A sociologia da educação no Brasil foi o tema desta aula. A professora Solange nos falou sobre a formação da sociedade brasileira. Então vocês viram que a sociologia acompanha e se desenvolve par e passo com as transformações sociais que o Brasil passa ao longo de todo o século XX. Observamos como estava a sociologia dos anos 70 até os dias atuais. Podemos perceber, então, que ela avança, é uma ciência que se desenvolve no sentido de aumentar o seu engajamento, a sua participação e a sua preocupação com a democratização do ensino e com a formação de cidadão crítico. Até a aula que vem.